Ponto, Miriam, olha só, a gente ainda tem a doutora Lala Fonseca aqui com a gente, só começando aqui, ainda tem muita coisa pra gente repercutir. Vou trazer mais um caso aqui. Miriam, se você puder, claro, permaneça aqui com a gente quer também ouvir, claro, com toda a sua sensibilidade feminina aqui, sempre agregando. Mas olha só, o youtuber e influenciador Gustavo Tubarão, não sei se vocês conhecem essa figura, mas ele deu o que falar ontem. Ele contou que teve uma recaída no seu vício em pornografia. Ele disse o seguinte, olha só, abre aspas, eu estava há quase 1 ano e meio sem ver. A pornografia é tão viciante quanto a cocaína, fecha aspas. Esse foi o desabafo do Tubarão. Vamos ouvir, temos aqui um VT? Vamos que vamos. Às vezes eu gosto de trocar umas ideias com vocês, de uns assuntos mais sérios assim, mas hoje meio que é um desabafo. Mas com certeza alguém vai identificar. Eu sou viciado em tava quase 1 ano e meio sem ver, mas esses dias pra trás eu caí. Mas por que eu tô falando esse tanto de trem que é pessoal? Porque eu quero alertar pra vocês o tanto que essa tá me fazendo mal, não só pra mim, mas pro meu espírito lá dentro. A pornografia é tão viciante quanto a cocaína. E ela tá no mesmo lugar assim, ela tá localizada no mesmo lugar do cérebro ali. A pornografia pode ser até pior que a cocaína. Eu já vi uns médicos falar isso. O problema é o seguinte, a pornografia, ela é de graça, a cocaína você tem que pagar. E é caro. A pornografia é de graça e todo mundo tem acesso. A pornografia, ela não acaba só com a saúde mental da gente, ela também acaba com o espiritual da gente. Quando a gente termina de ver uma dá uma sensação horrorosa. Meus amigos, é um relato contundente, para dizer o mínimo, ali abrindo a própria intimidade dele, mas não surpreende, né, minha gente? Pô, numa geração cada vez mais acostumada em limitar as próprias relações sociais com cada vez menos contato humano, essa bestialização da sociedade, a virtualização das relações humanas, não surpreende aí que esse oceano de pornografia acaba corrompendo, é o que é chamado, né, doutor, o sistema límbico, né? Exatamente. Na verdade, a compulsão ela tem uma base neurobiológica, sim, né? Sim. Então, ele traz, né, uma recompensa de dopamina que te traz a sensação de prazer instantâneo, como uma droga, né? A questão é que a gente acaba, precisando mais e mais e mais para conseguir atingir esse nível de prazer. A pornografia começa também a entrar numa questão relacionada aos tabus sociais e o quanto que a gente pode trazer para a realidade fantasias e existir um relacionamento a dois sem tantos tabus, né? No caso específico de uma compulsão sexual, nessa questão, é exatamente como uma dependência. Então, a gente precisa se afastar ao máximo. Assim como um término de relacionamento. Eu sei que parece que não tem conexão, mas quando a gente termina, ficar vendo a página da pessoa e seguindo tudo que acontece na vida dela, a gente não consegue se desapegar e se torna um vício, uma dependência. Pepe, aqui antes do programa, me confessou que também só pensa em sexo hoje em dia. O problema dele é que só fica no pensamento mesmo aí, tá ok? Não é. Não falei isso não, jamais falei isso. Tô brincando. Eu só penso em emagrecer e comer menos e beber menos. Só penso em ganhar no Fit Fight, só. Tá focado. Não, agora, Marinho, um ponto que eu queria colocar aqui, acrescentar nessa conversa, né? É que pornografia realmente é um problema. Sim, né? Não só relacionado ao vício, mas relacionado a criar uma geração de pessoas que acham que a relação sexual é aquilo que mostra na televisão e nos vídeos. Reproduzir na vida real aquelas cenas grotescas e muitas vezes machistas em relação à relação sexual. Então, quando a gente vê que a questão do machismo na sociedade ela está impregnada, muito se dá também a questão da pornografia, que é amplamente divulgado por aí, né? Então, você vê que a pornografia, além da questão do vício, que realmente acredito que seja viciante, como o Tubarão colocou, e que coragem ele teve, parabéns, Tubarão, por ter colocado essa questão que deve realmente atingir várias pessoas, e também tem a questão realmente de criar um monte de geração que acha que aquele vídeo, né, aquele filme pornográfico é a vida real e não sabe como se trata uma mulher no dia a dia, no cotidiano. Muito bem colocado, Pepe. Além A da verdade autoestima, né? Porque se você acredita que tem que performar daquela maneira, isso não é o normal. E aí você não atinge as expectativas, fora a agressividade que pode existir numa relação sexual tentando imitar a pornografia, né? Pois é. Vocês sabem exatamente... Não, peraí. Não dá pra falar. Não dá. 11h51, minha gente. Ô, Miriam, me ajuda, Miriam, pelo amor de Deus. Quando eu ouvi aí que tinha um tubarão aí dizendo que não tava, enfim, se limitando a
a comer braços e comer pernas, ele, enfim, ele não está satisfeito apenas com braços e pernas, pelo visto, com todo respeito e carinho a ele. O que você achou desse caso aí? A gente tenta zoar aqui porque é o nosso compromisso, mas claro que é uma epidemia aí, tem muita gente ficando lelé da cuca. O que você acha? Concordo 100%. E tem um detalhe, né? A gente às vezes não se dá conta, mas a indústria de pornô, a indústria pornográfica, ela é quase tão grande, quase tão rica quanto Hollywood. A gente sempre fala que os dois grandes negócios em Los Angeles, por exemplo, tem Hollywood e tem o Valley, que o Valley é exatamente essa indústria pornô, que ela tá aí exatamente... Gente, hoje em dia se briga por conteúdo em qualquer coisa. A gente tá falando... Ele colocou muito bem, pornografia de graça. Não é, ele tá gastando o tempo dele nisso e tá deixando de fazer alguma coisa mais produtiva ou até mais prazerosa com o tempo dele. Então, tem um preço aí e tem todo um mercado por trás disso que está tentando ter a atenção daquele consumidor, seja lá para o que for. Então, a pornografia aí também é uma indústria tão grande quanto a indústria de filme, de série, de tudo. E estão ali brigando pela mesma atenção do público. Não à toa, é um tema que também carrega um certo tabu hoje em tantas discussões, é como os homens precisam estar nas suas melhores versões. Não é papo aqui de pegar armas aí, testosterona, virar sommelier de testosterona, não é isso. Mas para realmente você estar ali performando e estar assim, na sua plenitude, você abdicar desses autoprazeres. Um pequeno gesto, deixar de recorrer ao famoso 5 contra 1, homem, se é que vocês me entendem, isso também já te deixa com uma potência para encarar a vida como um todo, porque você reprime essa energia e não libera ela a troco de nada. Então, tem que ter esse autocontrole. Realmente faz a diferença, nem que seja... Você faz isso um dia, no segundo dia você já vê a diferença, no terceiro dia, então, você já está com uma disposição e um estado de alerta muito mais afiado. É inegável isso. Concordam, senhores? Só para não ficar aqui parecendo que eu estou de bravata? Não, eu acho que um ponto curioso é que, assim, por um lado, você tem a questão do tabu da sexualidade que muitas vezes faz com que a pessoa não se sinta à vontade para sequer falar sobre sexo com ninguém, e aí, às vezes, a pessoa acaba entrando no mundo da pornografia quase como um refúgio da elaboração da própria sexualidade, só que isso é muito problemático, né? Porque se a pessoa fica presa nessa virtualidade da sexualidade por meio da indústria pornográfica, ela obviamente vai deixar de ter um desenvolvimento saudável da sua sexualidade na vida real. Então, é curioso como lidar com esse tema, porque é preciso, de alguma forma, ser capaz de elaborar como sociedade a dimensão da sexualidade sem que as pessoas acabem escapando para a indústria pornográfica como único refúgio. Mas eu não tenho uma resposta pronta sobre como fazer isso. Você tem alguma ideia, Lala? Assim, né? Como o Marinho colocou, né? A disposição para o dia. Lógico. Muitas vezes essa dependência está relacionada com uma forma de alívio da ansiedade. Né? Exatamente, a pessoa busca uma compulsão ou uma dependência para aliviar essa ansiedade. O ponto precisamos trabalhar a ansiedade e não apenas a questão em si. E se torna um vício, se torna uma continuidade. Porque será que a minha ansiedade está relacionada com a relação com as pessoas, o real? E aí eu torno fantasioso o que deveria ser real e eu estou com uma ansiedade social nessas relações? O quanto que eu me sinto bem, eu tenho autoestima para me posicionar em relações? Então, aí eu caio em situações fantasiosas, né? Como o universo digital, como uma possível pornografia, o que fique claro que não é, né, saudável. Resumo da obra, minha cara doutora Lala Fonseca, agradecendo demais a sua presença aqui. Miriam Spitzer, obrigado demais.